foi o dia que eu buguei. Vejam só. Nossa, mano, que é isso? Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos desvendar a real sobre essa peça aí. Vem comigo! Está numa região que foi bastante pesquisada por outros detectoristas e por mim também. Estive algumas vezes nessa área. Essa peça, pessoal, provavelmente ela estava submersa dentro do córrego. Ela estava num areião. O rio estava seco, então ela ficou exposta. Por isso que eu acabei encontrando na margem do rio. Vejam só, um local totalmente afastado. É um local muito interessante porque ele contém muitas histórias. E eu cheguei nesse local por esse motivo. Esse material que eu encontrei era uma bola e eu pude observar que existia uma moeda prensada nesse bloco, mas nada fazia sentido. Foi um processo que deve ter levado anos para acontecer. Fiz algumas pesquisas em relação se eu deveria remover ou não a moeda. Muita gente me aconselhou a deixar do jeito que estava, mas todos os dias eu passava por essa moeda, batia aquela curiosidade. E aí meu celular. E aí eu pensei, pessoal, poderiam ter mais moedas nesse bloco. Então a curiosidade ficou batendo na porta. Nossa, eu vou ter que descobrir o que é esse. Vou mostrar pra galera. Que faz a gente pensar. Agora, o que estaria essa moeda trancada nesse material? Como ela chegou a esse ponto? Porque provavelmente esse material ele não faz parte da moeda. Ou faz? Não sei, vamos tentar descobrir. Então eu resolvi verificar. Antes de começar o processo de limpeza da peça, eu estudei o método que eu queria utilizar. Eletrólise eu acho que seria muito agressivo. Estudei um processo manual, uma ferramenta. Eu iria desbastar aos poucos. Vou utilizar como ferramenta essa mini retífica. A minha expectativa é que por baixo do ferrugem a moeda estaria inteira, porque parte de fora que está exposta lá está perfeita, pessoal. O processo foi um pouco lento, feito com bastante calma. As primeiras moedas brasileiras veio de Portugal. Elas eram apenas carimbadas do Brasil. Elas eram cunhadas em Portugal e carimbadas no Brasil. As primeiras moedas totalmente brasileiras foram fabricadas pelos holandeses no Nordeste. Elas eram cunhadas no Brasil, só que eram fabricadas por holandeses. Pessoal, eu não vou entrar em detalhes das histórias, da origem da moeda, das histórias. Estou contando apenas abordar de uma forma informal e bem ampla, porque o interessante eu não tenho catálogo, mas tendo catálogos, nos próprios catálogos existem algumas informações desconexas, principalmente as moedas de cobre. Elas tiveram muitas variações, ocorreu muita falsificação, pessoal. Elas eram fabricadas em casas de moedas, em vários estados do Brasil. Porém, nesse processo era difícil fazer o controle de fabricação das moedas. Começaram a surgir moedas supostamente falsas. Foram criados decretos para tentar controlar essa situação. Dentro das próprias casas de moedas já saíam moedas falsificadas. Houve uma fabricação de moedas falsas de origem americana. Então as pessoas que possuem uma moeda, elas podem ter moedas verdadeiras falsas ou até mesmo réplicas. Agora o curioso, a falsificação delas era tão perfeitas que alguns decretos deram permissão para a circulação. E muitas moedas foram remarcadas pela falta de material, tiveram um aproveitamento muito grande de moedas tanto brasileiras como moedas estrangeiras. Elas eram remarcadas. Moedas falsificadas, moedas remarcadas, isso aí deu uma embolada no meio de campo ali. Até o Joãozinho, se ele quisesse, ele conseguia dar uma remarcada na moeda. Então o negócio ficou meio furado na época, entendeu? Mas com o tempo isso aí tentavam consertar. Se você quiser deixar um comentário para complementar o que eu estou falando, fique à vontade, pessoal. Estou falando em modo de ampla. Então a moeda de cobre foi uma moeda que teve um peso muito grande na história do Brasil. Carrega muitas informações e muitas variáveis. E as moedas de cobre, elas não são perfeitas. Devido à falta de padrão e regularidade, as moedas de cobre são moedas muito interessantes para se colecionar. Será que a gente consegue identificar? Interessante, né, pessoal? A parte que ficou em contato com a ferrugem, com a oxidação, foi muito danificada. Eu achei que ela estaria conservada. Assim mesmo, essa moeda tem alguns detalhes que pode ser que a gente consiga identificar. É uma moeda de cobre
Petro, do tempo do Império. Se compararmos a moeda que eu encontrei com essa moeda que apareceu na imagem, a gente pode ver a semelhança. Dá para ver ali as listras do carimbo. Dá para observar o número 0, não está inteiro, nem o número 2, mas a gente tem certeza que é o número 20. Então ela foi carimbada, certo? Com o número característica de carimbo de 20 réis. Dá para ver alguns detalhes na parte que está mais danificada. Dá para ver na letra N. Olha só a semelhança entre as duas moedas. E fica difícil ter certeza do ano. 1824 a 1831. O que pode ter acontecido? Por que essa moeda está junto com essa peça? Eu creio que esse fenômeno ocorreu devido às duas peças estarem trancadas próximas uma da outra. Com o tempo, a oxidação foi fazendo que a moeda ficasse presa, entendeu? Foi aumentando a protuberância ali, o material foi se decompondo, foi mudando a característica, certo? O ferro foi expandindo e foi pressionando a moeda. Então a moeda ficou um bom tempo em contato com o ferro e fez ela se fundir no ferro, certo? Como se tivesse soldado. Foi um processo que deve ter levado anos para acontecer. Essa moeda tem aproximadamente 200 anos. É uma idade razoável. Imagina por quantas mãos passou essa moeda, quanto tempo ela ficou no comércio sendo utilizada, quem perdeu essa moeda, como ela foi parar naquele local, quanto tempo ela ficou enterrada. Uma moeda dessa faz nós viajarmos no tempo, faz nós apreciarmos o detectorismo e o que ele pode nos proporcionar em relação ao hobby, a pesquisa e a história. Isso aí torna o detectorismo mais interessante, não acham? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo e achou que foi interessante,